Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Seminários, fóruns de debates e encontro internacional sobre o combate ao trabalho de crianças e também de adolescentes em diferentes cidades do Brasil concluem que o atual modelo de produção e consumo é que sustenta a exploração da mão de obra infantil. Hoje eu entrevisto Hélio Matar, que é presidente do Instituto Acatu e que tem atuação de destaque na orientação para o consumo consciente e para a sustentabilidade. Obrigada, Hélio Matar, por estar conosco. Mas essa questão do trabalho, da exploração da mão de obra infantil e também do adolescente, ela sempre suscita polêmica, debate, porque tem gente que acha que está certo e tem gente que é completamente contra. No Brasil, existe uma cultura de aceitação da exploração da mão de obra infantil? Na verdade, o Brasil se divide, mas se nós perguntarmos ao consumidor quais são as coisas principais que uma empresa deve fazer para que ele, consumidor, dê preferência àquela empresa, a primeira coisa que ele diz é que a empresa não deve usar trabalho infantil, nem ela, e nem na sua cadeia produtiva. Isso é importante de se perceber que o consumidor está atento a esse fato. Quer dizer, é a primeira prática, não é? Se havia uma cultura, ela vem caindo, ela né? vem mudando, claramente. Está nesse percentual. E a nosso ver no Acatu, e eu acho também, essa cultura vem mudando porque as pessoas estão pensando também nos seus próprios filhos. E estão se perguntando, será que eu gostaria que o meu filho trabalhasse? Quando lá no início da década de 90, a Nike foi punida fortemente porque estava usando mão de obra infantil no Paquistão, fazendo bola de futebol, o que as pessoas pensaram, sentiram, foi: eu não quero que o meu filho, que a minha filha, esteja nessa situação. Então eu não vou apoiar essa mesma situação. As crianças não têm o recurso interno para poder se dedicar ao trabalho. Num desses debates desse ano, que foi um ano rico nesse sentido em diferentes partes do país, o presidente Lula estava presente e ele fez um comentário que, na verdade, o que está faltando é vergonha e política pública para um combate mais efetivo à exploração da mão de obra infantil. O presidente exagerou? Eu não acho que o presidente tenha exagerado na medida em que existe um papel importantíssimo para o governo, seja do ponto de vista de definir as políticas, quanto do ponto de vista da fiscalização. Agora, sem dúvida, o consumidor tem um papel importante. O consumidor tem informação o tempo todo, especialmente hoje em dia com a internet e com as redes sociais. Nessa medida, se o consumidor vem a ter informação de uma empresa ou de uma cadeia produtiva que está usando mão de obra infantil, divulgue isso pela rede, desde que esteja seguro de que realmente a informação é boa. Isto define o controle do mercado. Caso contrário, se o consumidor não faz nada, é como se ele, de fato, autorizasse o uso da mão de obra infantil. Então, o presidente Lula não exagerou. O que, na verdade, tem ocorrido é que há menos fiscalização, muitas vezes, do que seria adequado que ocorresse. Faltam recursos, enfim, a história de sempre. Falando dos recursos, muitas vezes esse trabalho infantil, ele é subscrito pelos próprios pais, porque as crianças ajudam a aumentar aquela produção do pai ou da mãe e, com isso, resolve o problema da fome. Pode resolver o problema também das dificuldades daquela família. Tem como combater isso? Olha, isso é muito difícil de combater na medida em que a contratação muitas vezes é feita de um indivíduo que tem uma família e esse indivíduo é contratado por produção. Então, o raciocínio dele é apenas diretamente ligado a isso. Ele diz: bom, eu sou contratado por produção, eu vou colocar minha família inteira para trabalhar junto comigo, eu vou produzir mais, eu vou ganhar mais. Então, na verdade, o que é necessário é educação. Uma educação que leve as pessoas a terem certeza de que lugar de criança é na escola, que lugar de criança é brincando. Você quer dar uma atividade doméstica para a criança ajudar, para ela entender que existe um trabalho em tudo que a gente faz, é completamente diferente. Mas um trabalho que ajude na produção, que ajude a levantar recursos para a família, esse realmente não deveria acontecer. Agora, a questão do consumo consciente, né, para que cada um de nós, e aí começar cedo, a própria criança que consome também. É fácil ter a evidência qual é a empresa
que explora direta ou indiretamente o trabalho de adolescentes e de crianças? A evidência é possível de ser conseguida se entrar, por exemplo, no site do Ministério do Trabalho e se identificar quais são aquelas empresas que foram fiscalizadas e se identificou o uso de mão de obra infantil. As empresas, naturalmente, têm o recurso de se defender e mostrar que não era bem esse o caso. Então, essa é uma forma. Mas a principal coisa a se fazer é, na educação da criança, mostrar que existe um poder no ato de consumo. Somos nós, consumidores, que escolhemos. E o consumidor sabe a força que tem? O consumidor está aprendendo a força que tem. Tanto é verdade que o consumidor responde, a primeira coisa que eu não quero é não ter uso de trabalho infantil. E as empresas estão se cuidando para que isso não ocorra, nem nelas e nem na cadeia produtiva. Mas se isto for aprofundado dentro das escolas, o Acatu lançou um trabalho chamado Educatu, em que ele oferece uma rede de aprendizagem. Está na internet, qualquer escola, qualquer professor, aliás, qualquer aluno também pode entrar nessa rede e aprender sobre o consumo consciente, mas mais do que tudo, ajudar a criar conteúdos em cocriação. O professor de uma escola com o professor de outra escola, isto levará as crianças a entenderem, o poder do consumo e 2, quais são os critérios que devem ser usados para colocar esse poder em uso. E para encontrar esse tópico Educatu, é um site ou está no site do Instituto? Ambas as coisas. Ele é um site, educatu.org.br, e ele também dá entrada pelo site do Acatu, acatu.org.br. Ali os professores e os alunos vão encontrar jogos, vão encontrar conteúdos, vão encontrar materiais usados em aula em diversas escolas e podem trocar entre si aqueles materiais que são os melhores, e nós no futuro vamos fazer a seleção também desses materiais. Muito obrigada, Elimar. Uma boa noite. Eu que agradeço.